ZYS 652, Rádio Nova Rio de Contas FM, modulando na frequência 104,9 MHz. Rua Rúbia Martins Luz da Silva, número 29, Bairro Sossego, Rio de Contas, Bahia. Vem aí, mais um programa sucesso. Nossa próxima atração. O conteúdo que será exibido na transmissão a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, você vai ouvir o programa Café com Verdade. A apresentação, Vinícius Costa. Voltei! Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, depois de tanto tempo, nós paramos aqui no dia 28 de junho de 2024, por conta da legislação eleitoral. E aí foi deixando para depois essa reestreia, mas enfim, tudo no seu tempo. Estamos voltando aqui hoje. Eu quero agradecer a todo mundo que durante esse tempo perguntou pelo Café com Verdade. Dizer que é uma satisfação muito grande poder estar entrando na sua casa, dona de casa, pai de família, família riocontense, mas por que não falar família de toda a região? O povo do Livramento também, os amigos têm perguntado pelo Café com Verdade, gente de Brumado, Livramento, Jussiape, Dom Basílio, enfim. O programa é feito em Rio de Contas, mas é para toda a região. E aí eu já quero falar um pouquinho sobre essa reestreia, dizer que o programa continua o mesmo. O objetivo principal desse programa é levar informação. É um programa de utilidade pública, mas é levar informação. Aqui durante a primeira fase, vamos dizer assim, né, antes da paralisação, a gente pôde receber profissionais das mais diversas áreas. Recebemos médicos, especialistas em ortopedia, cardiologia, urologia, ginecologia, enfim, todas as especialidades. Recebemos nutricionista, fisioterapeuta, recebemos professores, recebemos políticos também. O programa não é político, a gente recebe político convidado como a gente recebe o advogado. Advogado que veio falar da questão previdenciária, que veio falar de questão possessória, advogado que veio falar do direito de família, divórcio, separação, veio falar sobre pensão alimentícia, enfim, o programa é plural. E como sempre foi bom a gente percorrer as casas, a gente andando até na zona rural de Rio de Contas, ou andando na cidade, em Livramento, e as pessoas dizerem assim, olha, eu gostei daquela entrevista. Eu não sabia daquilo, eu passei a saber através da entrevista. Então, o nosso objetivo continua o mesmo, levar informação. Mas nós vamos fazer algumas mudanças na grade. A partir de agora, nós vamos tirar as músicas. Nós tivemos aí, aliás, quase tivemos problema com o ECAD, né? Cobrança de direitos autorais. Toda vez que a gente colocava uma música, a gente ficava sempre alerta para isso. Recebemos, inclusive, uma notificação e optamos por tirar as músicas para evitar problema. Mas, por outro lado, ao tirar a música, também tem uma vantagem. É que o entrevistado ele tem mais tempo para poder falar. A gente tem mais tempo para levar conhecimento e levar informação. Eu quero, se Deus permitir, a gente também suprimir a gente falava sempre dos aniversariantes da semana. Agora a gente vai abrir um quadro, mande o seu abraço. Então a pessoa, ela pode ligar para o zap da rádio, o contato da rádio, para o meu pessoal também, que nunca mudou, 981424902. É esse, para tudo. É o contato pessoal, é o contato profissional, é o contato de rádio. E aí a pessoa pode mandar o abraço, né, um aniversário de casamento. Se quiser convidar também para a gente ir para a festa, para poder a gente rasgar o frango, a gente vai, sem acanhamento nenhum. E a gente pretende também, lá para frente, quem sabe, no ano que vem, a gente inaugurar um quadro aqui, que vai se chamar Rio de Contas é de Todos Nós, onde a gente vai poder falar das coisas do município. A gente vai poder falar do turismo, a gente vai poder falar das estradas, a gente vai poder falar de tudo que toca o interesse do munícipe, da população de Rio de Contas. Mas enfim, nós estamos de volta. E eu quero mais uma vez agradecer a você que manteve esse programa no ar. Se não fosse a audiência, o feedback, aquela questão da gente encontrar as pessoas e as pessoas falarem do programa, esse programa não teria se mantido e não estaria retornando. Então, nós vamos aqui agora já
acionar Roque. Eu quero já agradecer a equipe de marketing que está aqui presente, Roberto, Juan. Roque aqui é o timoneiro, é o do cara do leme. Se ele não mexer na mesa de som, não sai nada. Então, Roque, vamos lá, Roque. Você está ouvindo o programa Café com Verdade. Olha, a gente vai manter e esse quadro é intacto. Esse ninguém mexe. Porque se não fosse de mim, se não falasse daquele que me sustenta, aquele que cuida de mim, aquele que me dá provisões, aquele que me mantém de pé, nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu preciso falar da palavra de Deus e nesse quadro a gente fala da melhor notícia da semana. Vinícius Costa traz a melhor notícia da semana no Café com Verdade. A melhor notícia da semana é evidentemente que é o nome do quadro, mas essa é a melhor notícia de todos os tempos, não é só da semana não. É do mês, é do ano, é de todos os séculos, ela não pode ser extraída de outro lugar, senão da Bíblia Sagrada. Essa Bíblia que é minha, é sua, é do evangélico, é do católico, é do espírita, essa Bíblia é do cristão. É de todos aqueles que creem e vivem em Cristo. E eu quero deixar nesse programa de estreia, para reflexão de vocês que nos ouvem, o livro Romanos, capítulo 8, versículo 37, que diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Olha, depois que Davi derrotou Golias, ele foi popular da noite para o dia em Israel. De fato, até uma música de sucesso foi escrita sobre ele. A letra era mais ou menos assim: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Isso aí está no livro de Samuel. Saul ficou indignado com isso. Ele já estava prevendo o que estava por vir. Enquanto isso, Davi estabeleceu uma amizade com o filho de Saul, Jonatas. Sabendo que o fim estava chegando, Jonatas pediu a Davi que assumisse o compromisso de que, quando ele morresse, Davi cuidaria de seus filhos. E Davi concordou em fazer isso. Mas Saul, percebendo que Davi era o homem que Deus havia escolhido como próximo rei de Israel, tentou repetidamente matá-lo. Isso me lembra de que quando você se compromete com Jesus Cristo, você se torna um inimigo do diabo. Muitos dos seus problemas desaparecem. O vazio em sua vida se foi e você tem Cristo vivendo em você. Você tem paz e propósito. Porém, quando um conjunto de problemas desaparece, um novo conjunto de problemas toma o seu lugar. Como se diz, a conversão transforma os nossos corações num campo de batalha. Por Davi ser um homem de Deus, ele se tornou inimigo de Saul. E quando você se torna seguidor de Jesus Cristo, você vira inimigo do diabo. Agora, estas palavras de Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Apesar do que quer que você esteja passando na vida, Deus lhe ama, e nada jamais lhe separará do amor de Cristo. Olha, essa daí, eu não tenho nenhuma notícia melhor do que essa para lhe dar. Essa daí é a melhor notícia da semana. Você ouviu uma mensagem da Palavra de Deus no Café com Verdade. Olha, eu estou estudando esse programa hoje, recebendo o prefeito do município. Eu lhe chamo de prefeito, eu vou lhe chamar de prefeito. O prefeito, amigo, companheiro, Célio Evangelista, um Rio Contense. Eu quero lhe dizer, Célio, que não é à toa que a é contigo. E lhe agradecer, eu sei que a agenda é muito, chegou de viagem e tem muita coisa para resolver, mas tirou esse tempo aqui. Eu quero, antes de qualquer coisa, lhe dar uma boa noite e lhe agradecer por estar aqui nesse programa de reestreia.
Boa noite, doutor. Para mim é um prazer estar aqui, né, na Rádio Nova Rio de Contas FM, mais uma vez no seu programa. Então, mandar um abraço especial a todos os ouvintes que nos acompanham, né, pela Rádio Rio de Contas FM, que ouve o seu programa. Mandar um abraço especial também para os municípios vizinhos que também nos acompanham, a todos os ouvintes, né, dessa rádio que é tão, graças a Deus, que faça um trabalho tão importante aqui para nossa cidade, para nosso município. Vamos lá. Rock engasgou, Rock caiu da cadeira. Bora, Rock, solta, Rock. Eu só falo se você mandar, Rock. Fala, doutor. Agora nós vamos falar. Prefeito, vamos lá. Vamos começar pelo começo, é a melhor forma. Vamos lá. Pelas minhas contas, hoje a gente completa 185 dias de administração, tá certo? Então a gente pode dizer assim, estamos chegando em 200, né? Tem gente que celebra 100 dias, tem gente que 150 dias, 180, hoje a gente vai celebrar 185. Vamos lá. E aí, você virou prefeito, o povo lhe escolheu. Como é que tem sido esses 185 dias? Primeiro, uma responsabilidade muito grande, né? Nós saímos, assim como você disse no início, eu não sei se lhe chamo de ex-vereador ou de prefeito. Então é completamente diferente ao mandato de vereador. A responsabilidade é muito maior, né? A confiança de toda a população depositada, né? Foram mais de 5 mil votos, então a maioria do povo riocontense me escolheu para estar representando nesses próximos 4 anos, né? 3 anos e meio agora. Então, para a gente é uma responsabilidade muito grande e temos trabalhado todo dia para poder estar melhorando a situação de vida de cada cidadão riocontense. Você bem falou, e aí só você para poder dizer isso, da diferença que é a gente ocupar um cargo legislativo, ser um vereador, a responsabilidade é muito menor, o nosso campo de visão é muito menor, a gente lida com muito menos gente do que com o prefeito. E aí dentro disso eu já queria lhe perguntar quais são as maiores dificuldades para você que saiu da Câmara, tendo essa realidade como vereador, agora nesses 185 dias, quais foram as maiores dificuldades encontradas? A maior dificuldade, doutor, primeiro, né, a responsabilidade que é muito maior. Afinal de contas, hoje hoje eu sou um funcionário do povo, então hoje eu estou, né, gerindo esse município, né, tendo a confiança desse povo toda depositada em mim. Então, primeiro, para mim tem sido uma aprovação, tem sido uma bênção de Deus estar à frente. E depois na parte administrativa. Para dizer a verdade para o senhor, no início eu vou começar falando por área. Tá entendendo? Agora, no início, a gente teve uma dificuldade muito grande, por exemplo, na infraestrutura. Eu peguei todos os maquinários do município completamente abandonados, sem condição de uso. E nós tivemos nesse início que estar recuperando, de estar trabalhando, né, de estar requerendo mais maquinário para o município. Hoje, por exemplo, nós já conseguimos uma retroescavadeira, conseguimos consertar as máquinas do município, algumas, mas nem todas. Se a gente for na área da saúde, por exemplo, nós pegamos todos os PSFs do município fechados. Então, para reabrir isso, foi uma dificuldade muito grande. Nós pegamos o hospital com dificuldade, a gente não conseguia realizar um raio-x. E para equipar esse hospital, então nós tivemos essa dificuldade. Se a gente for analisar na parte da educação, nós temos hoje 11 ônibus que é do município, que é nosso. E estava todos os 11 sem condição nenhuma de uso, né, para servir ao pessoal da educação. Então eu peguei toda uma estrutura danificada do município. Então, para mim, a maior dificuldade foi essa. Além da parte administrativa, que nós hoje não fizemos aquele processo de transição. Eu não tive dados da gestão anterior. Então, minha dificuldade nesse início para dar continuidade no mandato, para iniciar um mandato de forma coerente, de forma satisfatória, foi dificultoso por conta disso. A gente teve que começar do zero. Porque nós pegamos todo o maquinário danificado, nós pegamos o hospital, só para você ter uma ideia, no hospital a única ambulância que funcionava não tinha bateria, roubaram a bateria. Então, para você começar isso tudo do zero, não foi fácil, mas graças a Deus já está tudo funcionando, graças a Deus, e ao nosso trabalho, agradecer aqui a todos os secretários, agradecer a todos os funcionários da prefeitura, isso hoje já, graças a Deus, já está tudo funcionando.
Olha, vamos fatiar isso aqui. Bora. Vamos fatiar. Vamos falar de saúde, tá? Bora. Vamos falar primeiro de saúde. Vamos falar do hospital. Hoje, o que é possível, aliás, hospital não, no município, o que o município disponibiliza para a população em termos de exame? O que é que hoje é feito? Só para você ter uma ideia, hoje a gente já tem, eu vou falar de uma forma geral, hoje nós conseguimos com o governo do estado uma ambulância, através do governador, do nosso deputado Diego Coronel, da nossa deputada Ivana Bastos e principalmente do governo do estado, nós já conseguimos uma ambulância, nós conseguimos um aparelho de ultrassom, nós conseguimos um digitalizador de imagens, que é aquele raio-x, que agora o raio-x é feito, né, de forma feito no digital, hospital, isso tudo no hospital. Conseguimos um cardioversor, conseguimos um 3 kits odontológicos, conseguimos 16 computadores para equipar esses postos de saúde, conseguimos 15 ar-condicionado para dar uma condição melhor para o profissional estar exercendo a sua função, conseguimos 3 kits móveis de UBS, conseguimos 3 kits de equipamentos de UBS, 2 bombas pulverizadoras, 2 câmeras refrigeradoras de vacina. Isso tudo dá um total de R$700 mil. Governo do estado. Governo do estado. Então hoje, por exemplo, o aparelho de ultrassom, que antes você fazia um ultrassom fora, hoje nós temos um aparelho próprio do município que está lá no hospital. Só para você ter uma ideia de quando nós inauguramos esse aparelho de ultrassom, foi feito até agora, até nesse exato momento, 1.100 exames de ultrassonografia. No hospital? No nosso hospital de Rio de Contas. Já foram feitos 500 exames de raio-x, só para você ter uma ideia. E de quando nós iniciamos os nossos atendimentos, a nossa administração, já foram realizados 9.000 atendimentos no hospital. Então, graças a Deus, hoje a nossa saúde já está funcionando, já estamos atendendo. E a tendência, ainda temos margem para melhorar. E a tendência é melhorar da agora para frente. Tá, vamos sair um pouquinho do hospital, vamos correr o município, apesar do hospital é para servir todo o município. Fala dos postos de saúde. O que é que efetivamente estava funcionando em termos de posto de saúde e o que é que está funcionando hoje? Nós encontramos todos os nossos PSFs e os postos satélites fechados. Os PSFs são PSF de João Vaz, PSF de Marcolino Moura, os 2 PSFs aqui da sede, do Vermelhão e da Rua do Capim, PSF do Mato Grosso, PSF de Arapiranga. Todos esses PSFs, quando nós entramos na administração, estávamos fechados. E nós temos outros vários postos satélites. Nós reabrimos, hoje se encontra fechado ainda o posto satélite de Casa de Telha e o posto satélite de Tamanduá. Por quê? O posto de Casa de Telha foi condenado para mim poder reabrir. Corre um grande risco de desabamento e a gente não pôde reabrir ele. Enfim, nós estamos com todo um projeto agora, o engenheiro já fez um projeto, a gente já está no processo de licitação para que a gente faça as melhorias necessárias naquele posto. O de Tamanduá não está com essa gravidade toda e a gente pretende ainda esse mês reabrir. A gente estava com dificuldade no início, porque também estava sem condição, mas a gente já está licitando para poder também reformar este posto de Tamanduá para poder reabrir ele. Agora, todos os outros postos estão funcionando. Estão funcionando a todo vapor, diga-se de passagem. Tá. O senhor saberia dizer, desses postos, como é a frequência de médico, de dentista, Mato Grosso, Marcolino Moura? É isso. Hoje nós temos aqui nos postos da sede dentista que trabalha 4 vezes na semana, às vezes 3, tem alguma. E na zona rural, 3 vezes na semana. Então a gente tem dentista 3 vezes na semana atendendo. Mato Grosso? Posto. Mato Grosso 3 vezes na semana, Arapiranga e Marcolino Moura e João Vaz. Tá, onde tem dentista, tem médico. Onde tem dentista, tem médico. Tá certo. Às vezes até mais, né? Mas assim, no mínimo 3 vezes na semana. Tá. Sério, como é que tá a pactuação do município com algum outro município? Hoje, graças a Deus, a gente tem pactuação com Livramento, com Brumado e Paramirim. Fora, né, que a gente hoje tem, graças a Deus, sempre teve esse benefício do SUS, que a gente manda muito paciente para Vitória da Conquista, para Salvador, enfim. Mas hoje, graças a Deus, a gente está pactuado com esses municípios. Agora mesmo, ontem, por exemplo, a gente conseguiu uma cirurgia em Livramento, uma cirurgia de apendicite.
de um menino do Giló. Estava no nosso hospital e disse que a cirurgia seria de urgência e graças a Deus essa pactuação que nós temos com o Livramento foi possível realizar essa cirurgia. Isso além de resolver, né, vai abrindo as demandas para outros lugares. Porque, por exemplo, o hospital de Brumado tem UTI. É a UTI mais próxima que tem. Muito embora a gente fique muitas vezes dependendo, e eu quero conversar contigo sobre isso, porque todos os profissionais da medicina, de saúde que vêm aqui, a gente fala sobre isso. Outro dia eu conversei com um grande amigo, Dr. Álvaro Alvinho, né? Eu quero mandar um abraço. E falando da fila da regulação, não é? A gente sabe que muitas das pessoas nessa, não só em Rio de Contas, passa muita agonia por causa da regulação. Nada do que você querer ter logo uma vaga, uma cirurgia, mas a gente sabe, e ele dizia, e aí como médico, não só como político, como médico, ele dizia assim, que bom que tem a pactuação. Porque antes de ter a pactuação, se furava a fila, a pessoa ficava 10 dias, aí o que entrou agora já conseguia vaga. Como é que o prefeito Célio lidar com essa questão de pactuação, de regulação? Pra gente hoje tem sido fácil, porque assim, eu acho que ninguém consegue nada sozinho. Hoje eu tenho um secretário que tem autonomia para estar fazendo isso. E além disso tudo, a gente hoje tem diálogo com os municípios vizinhos, A gente tem um diálogo frequente, né, com o responsável da Secretaria de Saúde do Estado. Então hoje para a gente facilita muito, além de ter essa pactuação, de ter esse convívio direto com os municípios vizinhos. Eu acho que nós ficamos muito tempo ilhado, sozinho. E graças a Deus e graças à convivência com esses municípios e graças a um secretário muito atuante que nós temos, isso tem facilitado. Só para você ter uma ideia, doutor, aqui, por exemplo, a gente tem uma demanda muito grande de pacientes para a Vitória da Conquista. E graças a Deus a gente tem sido atendido, né? É lógico que sempre há uma demorazinha ou outra, mas graças a Deus temos sido atendidos com frequência e graças a Deus os pacientes de Rio de Contas têm tido um atendimento, né? Assim como tem tido todos os outros municípios, o governo do estado tem tido essa sensibilidade com esses municípios menores e graças a Deus o povo tem tido esse atendimento aqui em Rio de Contas também. Qual é, Célio, a sua participação na questão da conversa, do treinamento com o pessoal que lida com a saúde? Porque, por exemplo, eu que sou advogado, eu sempre digo que quando alguém chega ao nosso escritório, ele chega vulnerável, ele chega preocupado com algum problema, então a gente tem que ser um pouco psicólogo, a gente tem que ter paciência. E com os profissionais da saúde não é diferente, porque quem chega lá, chega às vezes assombrado com alguma doença. E aí outro dia eu fui prestar um socorro a uma pessoa 2 horas da manhã, e lá me disseram que você chega 2, 3 horas da manhã de repente no hospital. Como é que é seu relacionamento com esse pessoal aí? Na verdade, doutor, não é só no hospital. Eu tenho feito isso com frequência nas minhas secretarias. Às vezes a insônia não deixa a gente dormir, eu vou andar nas ruas para saber onde é que está sujo, eu vou no hospital para saber... Quando chega sem marcar é melhor, né? Quando chega sem marcar, você pega todo mundo desprevenido. Então, assim, ali eu estou fazendo o meu papel de gestor. E assim, com relação à saúde, eu tenho dado uma atenção especial, porque esse início para a gente foi muito dificultoso, a gente teve muita dificuldade. E aqui, não estou aqui para poder fazer política, eu não estou aqui para poder botar especialista faltando 3, 4 meses para a eleição. Eu quero botar serviços aqui de excelência para ter continuidade. Só para você ter uma ideia, a gente está agora tentando, e a gente vai implementar isso, eu vou colocar um especialista cada final de semana atendendo no nosso hospital. Eu não vou ter isso agora recente no centro de especialidade, mas agora, por exemplo, eu já estou em contato com o nosso cardiologista aqui, Dr. Tiago Reis, e ele vai atender uma vez no mês aqui em Rio de Contas, atender a nossa demanda. Filho do saudoso Dr. Pedro da Rocha Reis. Então eu pretendo colocar essa especialidade, pelo menos ter um especialista na saúde, pelo menos uma vez na semana atendendo. O dia a semana que eu tiver um cardiologista, eu não vou ter as outras especialidades, mas a semana que eu não tiver o cardiologista, eu estou tentando trazer um ortopedista, um ginecologista, então para que cada final de semana a gente tenha uma especialidade. Então eu estava esperando agora, não dá para poder fazer isso só com recurso próprio. Eu estava esperando agora as destinações das emendas, que graças a Deus já conseguimos através do nosso deputado
emenda parlamentar, que dá para a gente fazer uma projeção, dá para a gente fazer projeto contínuo para botar esse especialista em Rio de Contas. Então, graças a Deus, essas emendas já começou a ser destinada e já dá para a gente poder sonhar com isso, em ter essa especialidade em Rio de Contas. Então, se Deus me permitir, a partir desse mês ainda, ou início do mês que vem, a gente já vai ter essas especialidades finais de semana no nosso município. Policlínica de Brumado, o que é que oferece para o município? A Policlínica de Brumado, só para você ter uma ideia, quando nós iniciamos o mandato, a gente pegou uma dívida grande com a Policlínica. Nós negociamos essa dívida e agora os serviços ofertados, que oferta para todo o município, né, que é ultrassom, que é ressonância magnética. É lógico que uma policlínica que atende uma demanda muito grande, às vezes acontece problemas, você tem que entrar numa fila de marcação, mas tem atendido a população de Rio de Contas. Nós no início tivemos dificuldade porque a gente estava inadimplente, porque o município estava devendo essa policlínica, eu negociei essa dívida, estou pagando ainda, mas o povo de Rio de Contas também está sendo agora agraciado com a continuidade desse serviço. Célio, a pessoa às vezes consegue o exame fora, Conquista, Brumado, Paramirim, Policlínica, não, quem sabe tem o ônibus próprio da Policlínica. O que o município hoje dispõe de transporte para o munícipe sair e fazer exame? Qual é a frota que tem hoje? Hoje nós temos 2 vans, que é do TFD, né? Para quem é cadastrado no TFD. E nós temos hoje um carro que tem alguns pacientes que não dá para ir na van, que tem dificuldade de locomoção. E a gente tem um carro que faz esse tipo de viagem. Então, assim, a gente tem demanda praticamente todo santo dia, de segunda a sexta. Essas vans não param, esse carro não para. Agora mesmo esse carro estava saindo da prefeitura, esse carro estava chegando de lá, de uma viagem de Salvador, que foi levar um paciente em Salvador. Então, esses carros estão rodando todo santo dia. Tá. Medicamento. Às vezes a gente sabe que gestão, em qualquer lugar do mundo, tem situação e tem oposição. Tá certo? E nós fomos oposição, juntos na Câmara. Então a gente tem que saber conviver com isso. E infeliz do gestor que não tem oposição. Eu acho que a oposição, muitas das vezes, quando ela é feita de forma responsável, ela até ajuda, porque ela indica. E nós é que sabemos disso, não é? Então, às vezes a gente ouve falar que está faltando um determinado medicamento na farmácia. E nada melhor do que esta oportunidade aqui para a gente saber se é verdade, se não é, diabetes, hipertensão. A oportunidade é essa. Claro. Nós tivemos, doutor, no início, que fazer aditivo de alguns contratos. E um dos contratos que nós fizemos, esse aditivo, foi dessas empresas que fornecem essa medicação para o município. Nós não fizemos um processo licitatório, porque a gente tinha, né, já um estoque lá de medicação. E como nós fizemos os aditivos dessas medicações, a gente não sabe se foi a empresa, né, que foi aditivado o contrato, que vai participar novamente de um processo licitatório, que qualquer um pode participar. A gente não sabe se foi a empresa que quis atrasar algumas entregas de forma, né, pensada. Eu quero até não acreditar nisso, mas nós tivemos aditivo com esses contratos de empresa, tivemos dificuldade no início no fornecimento dessas medicação. Mas hoje está estabelecido, a gente já está com o processo licitatório já em andamento, já fizemos alguns, e eu tenho certeza que agora esse problema está sendo sanado. Olha, prefeito, eu sou muito pidão, sabe? É próprio do advogado, né? O advogado é pidão, o advogado não resolve nada, a gente pede ao juiz para resolver, não é assim? E o vereador também não resolve nada, a gente pede para resolver. E eu tenho estudado, e já coloquei isso para o público, e eu sei que não se resolve isso da noite para o dia, porque isso requer investimento, tem que se pensar, mas eu vi em alguns municípios um instituto do diabético e do hipertenso. Porque difícil é uma família no Brasil que não tenha dentro da sua casa um diabético ou um hipertenso. Isso é uma doença que está lastrada. E há uma subnotificação muito grande, porque muitas das pessoas, às vezes, tem a diabetes, tem a hipertensão e não sabe. Tem também uma subnotificação nas secretarias de saúde, porque muitas das vezes a pessoa, ela trata particularmente, então ela não tem um registro na Secretaria Pública de Saúde. Mas eu vi em alguns municípios a criação desse instituto, prefeito. E é algo de grande valia. Primeiro porque você trata da pessoa. Depois porque você
de alguma forma, você está esvaziando o serviço público. Se você tem um instituto ali para tratar só da diabetes e do hipertenso, você está tirando o fluxo dentro do hospital, dentro dos postos de saúde. Evidentemente, eu volto a dizer que isso tem um grande custo, porque você tem que ter um endocrinologista, um nutricionista, um cardiologista, uma equipe multidisciplinar. Mas, quando a pessoa começa a tratar da diabetes e da hipertensão, ela não precisa ir todo dia no médico. Ela vai ter periodicamente de 6 em 6 meses. Então, eu quero lhe dizer que já fica aqui, ó, vamos pensar sobre isso, sabe? Eu acho que é algo para se discutir, tá? Talvez não seja possível para agora, início de mandato, né? Mas é algo que teria que fazer um estudo disso, né? Claro. Do impacto disso. Eu tenho conversado, inclusive, com o secretário de saúde sobre isso. Veja bem, a minha visão é uma visão que não é de especialista, né? É uma visão de advogado, uma visão de vereador. Evidentemente que precisa fazer um estudo com quem entende disso, tá? Mas vamos embora pra estrada? Bora. A gente se largou a saúde, vamos embora pra estrada. Lá. Mas já deixar um abraço pra Glauber Bacelar, viu? Um cara que tem surpreendido, sabe? É um profissional, é um cara dedicado. E eu quero já deixar um abraço pra Glauber. Vamos pra estrada. Porque Paulinho de Nildete, o secretário, ele diz assim, eu brinco com ele, dizendo assim, seu gabinete é o carro, né? Ele não para de carro, no carro para cima e para baixo. O que é que já deu para fazer em termos de melhoramento de estrada? Porque, olha, eu tive esses últimos 10 dias na Várzea, só para lhe dar uma ideia. E aí eu entrei em umas casas e eu digo assim, se o prefeito sentasse hoje aqui e lhe perguntasse, diga uma coisa para eu poder fazer, todo mundo disse estrada, porque é impressionante como as pessoas da zona rural, elas precisam da estrada boa. Então, o que é que já foi possível fazer nesses 185 dias em termos de estrada no município? Pronto, doutor. Como eu disse no início, nós tivemos muita dificuldade porque a gente pegou todo o maquinário nosso do município sucateado. Então, a gente teve que investir pesado na recuperação dessas máquinas, né? Dessas máquinas que nos ajudam, que auxiliam a fazer essas estradas. Só para você ter uma ideia, nós já patrolamos toda a estrada ali do Gerais, Giló, Mato Grosso, Barra, Bananal. Nós encascalhamos todas as estradas ali do que liga a Volta, Canabrava, aquela região. Começamos a encascalhar aquela região ali de Marco Lino Moura até na região lá de Boa Sentença. Enfim, nós só conseguimos fazer até Geão Velho. Porque essas máquinas, como elas estavam muito estragadas, aí a gente começa a fazer, começa a dar problema, eu estou tentando renovar essas máquinas, essa frota de máquinas do município. Mas dizer para vocês que a gente vai chegar lá, a gente vai chegar na Vaza, a gente vai chegar em Boa Sentença, a gente vai chegar no Remanso, a gente vai chegar em Lagoa Grande, essas regiões, né, mais distantes, que a gente tem uma dificuldade maior. A gente está trabalhando, como você falou, nós temos hoje um secretário que chega na prefeitura 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, e que se você for lá 7 horas da noite ainda vai estar trabalhando, vai estar em alguma localidade. A gente não tem condição de fazer essas estradas todas de uma vez só. A gente priorizou onde estava mais danificado, com mais problemas. Não estamos parando um só dia, inclusive final de semana a gente está trabalhando. Mas eu peço a este povo da Várzea, eu peço ao pessoal da Lagoa Grande, ao pessoal de Boa Sentença, de João Vaz. Eu sei que vocês já tiveram muita paciência e têm muita paciência, mas a gente vai chegar lá consertando essas estradas. Nesses outros lugares. E é um negócio tão constante que até onde a gente já fez as estradas já está precisando de reparo. Então enxugar gelo, né? Mas enfim, mas nesses lugares ainda que a gente não fez, você pode ter certeza que iremos fazer, que iremos estar fazendo. Hoje a gente tem uma possibilidade muito grande de conseguir máquinas novas para o município, de caçambas novas para o município. Enfim, a gente está contando com isso, está contando com essa parceria do governo do estado para facilitar, né, esse trabalho nosso de estar fazendo essas estradas. Eu lhe confesso que eu não vi do Engenho Velho para lá, tá? Aliás, até do Engenho Novo para lá eu não passei por esses dias, pretendo passar agora. Mas eu fui para o Mato Grosso, a gente tem que ter cuidado para dirigir, porque tá parecendo um asfalto.
E a gente se empolga, acelera muito, tem curva, tem serra. Mas lhe confesso também que não gostei de ver a estrada da Várzea, mas você já disse aí, pediu para o pessoal que tivesse paciência que vai chegar lá. Agora a Várzea, interessante, tem aquela questão também, né? Porque tem uma parte que é de Jussiape, né? Ali pro Caetitu, e a gente fica sem saber o que pode fazer e o que não pode. Mas eu não vou culpar o prefeito vizinho, não, até porque o prefeito vizinho lá é um parceiro e eu tenho certeza que se tiver necessidade... Não, mas eu não estou culpando, eu estou lhe dizendo que a gente tem que ter cuidado até para não estar trabalhando em outro município e de repente alguém entender de forma errada. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos diálogo com os municípios vizinhos, a Estrada dos Gerais, por exemplo, tenho sido feita, eu tenho tido também apoio do prefeito lá daquela região, o prefeito Érico Cardoso. A gente agora mesmo está construindo uma passagem molhada lá naquela região dos Gerais, uma passagem que o povo pedia há muitos anos e a gente está construindo lá agora em parceria. E em Jussiape, assim que a gente for fazer aquelas estradas, eu vou também solicitar o prefeito de Jussiape para que a gente possa fazer lá onde pertencer a Jussiape em conjunto. Então, o problema foi que a gente não conseguiu chegar lá ainda por conta da demanda dos outros lugares e por conta, né, dessa dificuldade que nós tivemos de ter as máquinas nossas do município, do povo riocontense, todas danificadas, até a gente consertar. E é um processo, igual você falou, igual enxugar gelo. Você conserta hoje, trabalha uma semana, ela torna a quebrar, porque são máquinas já que estão com um período muito grande, né, de uso. Enfim, a gente tem que fazer uma renovação dessa frota o mais depressa possível. É isso que eu estou tentando fazer. Falo primeiro sobre o elogio ou sobre a crítica? Não, do jeito que você mandar. Então vamos lá. Eu tenho ouvido as pessoas elogiarem bastante a questão da limpeza. A limpeza pública. Bastante. E aí, antes que alguém venha dizer, limpou para Corpus Christi, não. As ruas secundárias, terciárias, as que não são principais, estão todas limpas. Mas eu tenho ouvido algumas reclamações sobre a questão da iluminação pública, lâmpada, né? Mas a gente sabe também que é também um trabalho de enxugar gelo, porque você começa a trocar a lâmpada lá, quando você termina lá, já está aqui. Mas eu quero que você fale um pouquinho sobre essa questão da iluminação pública, mas eu já quero fazer o registro da limpeza, tá? Com relação à limpeza, doutor, eu não vou aqui só elogiar o nosso secretário de infraestrutura. Eu vou aqui tecer todo o mérito ao povo da limpeza, ao varredor, ao pessoal da capinagem. Esse povo, você não tem ideia do que esse povo está trabalhando. Eles não têm feriado, eles não têm... Dos carros de lixo, né? Dos carros de lixo, eles não têm dia santo, não tem final de semana, eles estão trabalhando para poder manter a cidade limpa. Com relação à iluminação pública, só para você ter uma ideia, nós já trocamos no município mais de 1.500 lâmpadas. Então, assim, a gente está trabalhando, nós estamos trocando essas lâmpadas. A gente pegou com uma dificuldade muito grande, não estou aqui só culpando nada de gestão anterior, é que nós pegamos o município com muita dificuldade com relação a isso, né? Praticamente todas as nossas comunidades estavam no escuro. A gente já conseguiu trocar praticamente 100% as lâmpadas de Arapiranga, de Mato Grosso, aqui de Rio de Contas, eu acredito que uns 70% a gente já conseguiu substituir essas lâmpadas queimadas. Em Marcolino Moura eu acho que 70%, mas ainda falta as zonas rurais, que a gente ainda está tendo dificuldade, mas a gente tem material hoje estocado e a gente vai fazer isso. Eu tenho uma equipe hoje que é comandada por Armando de Odete. Agradecer aqui a Armando, o trabalho que Armando tem feito à frente, né, da eletricidade do município. Ele também tem trabalhado exaustivamente, trabalhado todos os dias para poder suprir essa necessidade do nosso município. Mas nós temos um município grande, uma extensão territorial muito grande. Cidade é pequenininha, mas o município é grande, isso, né? Então isso às vezes dificulta, mas não vai ser problema não, a gente vai conseguir. E a gente tem estoque de lâmpada para isso, para poder trocar. Tá. E aproveitar já, na Lagoa de Feliciano, você conhece, um lugar de muitos amigos. E ali, eu sempre observei, já em 2017, até 2020 na Câmara, eu já lhe falava. Eu já falava contigo lá também. A Lagoa de Feliciano, não é que não tenha lâmpada nos braços, é que tem pouco braços nos postes. E ali, você sabe, as casas elas não são muito próximas uma da outra. Então a pessoa sai à noite para andar, um na casa do outro. E muitos saem até andando para um buzeiro à noite. E eu acho a Lagoa de Feliciano muito escura. Eu já não vou lhe dizer botar braço de luz em todos os postes. Licença, viu, Johnny? Isso aí mas de qualquer forma, a Lagoa é de todos. Então fica já essa questão. Mas a gente estava falando aqui de estrada e vamos aproveitar e falar de asfalto e calçamento.
O que é que... Não dê risada não, porque o assunto é para chorar. Mas vamos lá, o que é que já chegou? O que é que você já conseguiu de calçamento? O que é que já está... já colocou no lugar e o que é que já tem assinado aí para chegar? Vamos lá. Bora. 185 dias de governo. Vamos lá. Né? Eu não sei se vocês acompanham nas redes sociais minha, praticamente todo o centro de Marco Lino Moura nós asfaltamos. Não concluímos ainda. Hoje ontem na verdade, eu tive reunido com o pessoal da CEINFRA e eles fizeram uma visita lá em Marco Lino Moura e pretendem a semana que vem fazer a conclusão daquela obra. Temos lá uma rua que eu prometi no Palanque que eu iria calçar ou que eu iria asfaltar, que é o famoso Beco de Lídio. O pessoal de Marco Lino Moura pede muito por essa rua lá. E nós já temos a garantia dessa empresa que está fazendo esse asfalto lá em Marco Lino Moura, que também vai fazer esse asfalto lá para mim, nessa rua de Marco Lino Moura. Aqui em Rio de Contas... Peraí, você está em Marco Lino Moura, olha para mim, eu também prometi lá, viu? Atravessa Getúlio Vargas, viu? Vamos adiante. Aqui em Rio de Contas, isso tudo que eu estou lhe dizendo é através de um programa do Bahia em Movimento, que é um programa do governo do estado, que eu consegui isso através do nosso governador Jerônimo e os nossos deputados, mais uma vez, Diego Coronel e Ivana Bastos. E aqui em Rio de Contas eu consegui também isso, eu consegui 1 quilômetro de pavimentação asfáltica aqui para Rio de Contas. Aqui em Rio de Contas a gente tem dificuldade porque aqui é tombado pelo patrimônio histórico. Eu vi até um pronunciamento do senhor na Câmara e aquela preocupação sua em estar sabendo qual seria a área que não é tombada pelo patrimônio histórico. Eu também estou com essa preocupação, o patrimônio histórico ficou de me passar isso. Então a gente tinha aqui no início programado para asfaltar até ali o posto de Vânia ali, toda aquela... Cemitério antigo, né? A subida da feira. Exatamente. Mas aí eles já me disseram que não é possível fazer até aquela área. Eles me liberaram até ali aquela área do sindicato. Então a gente pretende asfaltar aquela área do sindicato, até a área do sindicato ali. E com relação a essas ruas aqui do nosso município, que ainda estão sem calçar, a gente consegue fazer isso, doutor, através de emenda parlamentar. A gente, para fazer isso com recurso próprio, não é tão fácil. A gente precisa, eu só estou há 185 dias de mandato, então eu não consegui juntar dinheiro o suficiente para poder fazer calçamento nas ruas. Mas as emendas parlamentares estão sendo credenciadas agora. Da saúde já caiu alguma coisa e a gente tem, através do nosso deputado Diego Coronel, algumas emendas parlamentares para ser destinada para Rio de Contas. E a gente está esperando a destinação dessas emendas para a gente começar a calçar essas ruas aqui do nosso município. Não só de Rio de Contas, mas de Arapiranga, Marco Lino Moura, Mato Grosso, enfim. A gente depende muito de recursos do Estado para poder fazer isso. É lógico, eu estou tentando também guardar uma granazinha para poder estar fazendo isso. Mas como você disse, há 185 dias de mandato, não tem dinheiro suficiente ainda para poder estar calçando todas as ruas do município. É bom que se fale. O prefeito falou sobre o programa Bahia em Movimento. E muitas das vezes a pessoa fala assim, mas é porque tu não bota o asfalto na rua tal. Só o Bahia em Movimento é o asfalto que completa o que já é asfalto, não é isso? Para que as pessoas entendam. É como se fosse um complemento da via do que já existe, da BA. Isso. Você está entendendo? Então, assim, é como se fosse uma extensão da BA, né, que é essa BA que corta aqui o nosso município. Eu quero aproveitar o ensejo, já que você falou sobre a questão do patrimônio, e eu disse outro dia na Câmara, e quero aproveitar a nossa audiência aqui para deixar claro duas coisas. Primeiro, que não há absolutamente nada de pessoal com a representante do IFAM, absolutamente nada, tá certo? Nunca me ajudou nada também, mas nunca me atrapalhou em nada. E eu quero deixar claro também que da nossa parte não há nenhuma disposição, nem sonho de que defender quem mexe no patrimônio. O patrimônio, ele não pode ser mexido. Eu sempre digo que a beleza de Rio de Contas, e outro dia eu brinquei com a Vanessa Lessa, a prefeita de Lençóis, que ela é prefeita do segundo município mais bonito da Chapada. Eu digo, porque o primeiro é Rio de Contas. Claro, a gente tem que defender o nosso. E o que é bonito em Rio de Contas é o patrimônio, o que o patrimônio conseguiu manter até hoje. Então eu não defendo intervenção na área que é do patrimônio.
Mas até para que a gente possa fazer, e quando eu digo a gente, é o prefeito Célio, amanhã o outro prefeito, o outro daqui a 8, 10, 20 anos, fazer o melhoramento onde não tem patrimônio. Não há justificativa para que você não possa um dia asfaltar o bairro do Sossego, o Sossego 2 calçar. Então a gente precisa saber aonde é que o patrimônio não tem gerência. É somente isso. Nada mais do que isso. Porque, por exemplo, não se pôde calçar a Praça Coronel Carlos Souto, não é? Asfaltar. Não se pôde asfaltar a praça, que é o Largo do Capim. Não há nenhuma justificativa plausível. Ali tá ou não tá no patrimônio, ninguém sabe responder. Mas se você for olhar, por exemplo, ali foi construído um posto de saúde, muito bonito, não é porque foi da gestão passada, porque somos de grupo contrário, muito bonito, mas que se fosse tombado pelo patrimônio, ali não construiria aquele prédio. A própria praça do prefeito, né, Márcio. Então, como é que ali é tombado? Você vê prédiozinhos residenciais, que não tem nada a ver com tombamento. Então, se ali não é tombado, por que não pode asfaltar? É somente isso, tá certo? Mas aí eu quero lhe perguntar, sai o asfalto de Arapiranga para Casa de Telha? A gente está buscando isso. Nós temos a promessa do governador. Foi feito um projeto. O projeto está em fase de conclusão. Hoje mesmo eu liguei para o engenheiro responsável do estado, doutor Rafael, e ele me disse: ó, Célio, o projeto está 95% feito, está faltando só 5% para concluir. Então a gente primeiro fez esse projeto, o estado mesmo que está elaborando esse projeto. E aí depois do projeto pronto, aí agora é a força nossa política. Pediu o governador, o senhor prometeu isso, ele está disposto a fazer, ele já me disse isso pessoalmente. Eu tenho, convicção de que com fé em Deus isso vai sair. E por concluir ainda, doutor, a parte de infraestrutura, a gente tem investido muito nessa questão de água no nosso município. Para o senhor ter uma ideia, era um sonho daquela comunidade do Tamanduá, para que limpasse aquela lagoa. Uma lagoa que há mais de 60 anos, não tinha tido nenhum tipo de cuidado com ela, e ali tem uma demanda muito grande para o gado, beber daquela água. Nós limpamos agora com 185 dias de mandato. Nós tivemos uma dificuldade no Brumadinho. No Brumadinho, um poço que tinha lá secou. Nós abrimos um novo poço, já instalamos, já entregamos para aquela comunidade do Brumadinho. Nós temos uma comunidade aqui que fica naquela região lá de Lagoa Grande, que é chamado Várzea Dantas. Uma comunidade que nunca viu água, a não ser de carro-pipa e de chuva. Nós abrimos um poço lá e colocamos energia solar e já entregamos aquela comunidade. Esse povo já está sendo abastecido com esse poço. Nós abrimos também um poço na comunidade de Remanso e abrimos um outro na comunidade de Gamileira. Esse poço do Remanso está sendo, eu acredito que hoje, concluído já todo o processo de conclusão dele. Já foi aberto e agora está instalando, está colocando uma caixa, está colocando um reservatório, enfim. A gente está investindo a gente sabe da dificuldade que é esse povo dessas regiões, que ficam longe aqui da nossa sede, de ter com água. Nós limpamos também uma lagoa que está sendo concluído, já concluiu a semana passada, na verdade, da comunidade de Lagoa Grande. Foi um anseio daquela comunidade, uma promessa nossa política que está sendo cumprida. Nós tínhamos ali no Mato Grosso uma torrefação que está lá há mais de 15 anos, sendo um elefante branco. E a gente sabe hoje que aquela comunidade do Mato Grosso vive e tem uma independência por conta do café. E nós temos lá uma torrefação que está sendo agora concluída com recurso próprio. A gente está reformando, está concluindo. A gente está botando mais de 100 mil reais de investimento naquela torrefação para poder entregar. E acredito eu que a semana que vem, segunda-feira, a gente já esteja entregando para a comunidade do Mato Grosso. Está dependendo agora só da ligação da energia elétrica. Então, assim, com 180 dias e 85 dias de mandato, a gente tem trabalhado pensando principalmente naqueles que precisam, naqueles que necessitam, fazendo uma administração transparente, votada para essa população que precisa. Só para você ter uma ideia, nós conseguimos, através do governo do estado, ampliar e reformar um colégio em Arapiranga, que está lá, eu acho que 60%, 68%, em fase de conclusão.
é um colégio que que atende a demanda do município e a demanda do Estado. Nós conseguimos reformar aqui esse colégio da Rua do Capim. Nós pegamos sem condição de abrir, trocamos lá todo o madeiramento daquela escola. Então, assim, não temos parado, principalmente nessa parte de infraestrutura. Temos trabalhado, e eu disse no início, que o povo, ao me escolher um trabalhador que não vai ter dia, que não vai ter noite para poder trabalhar em pró deles aqui em Rio de Contas. Prefeito, a gente, desde o início do nosso bate-papo, passando pelo hospital e até agora, você já falou várias vezes, governador, governo do Estado, governador, governo do Estado. Eu quero lhe perguntar qual é a importância, sobretudo para os municípios pequenos, qual é a importância da parceria do governo do Estado para a sua administração, sua gestão? Gente, só para vocês terem uma ideia, como eu disse para vocês aqui no início, doutor, eu disse para você, nós conseguimos 700 mil em implementos do hospital, dos postos de saúde, para que a gente reabrisse esses postos de saúde, para que a gente equipasse o nosso hospital. Nós conseguimos um trator agrícola para poder estar nos ajudando os produtores de Rio de Contas. Nós conseguimos um ônibus escolar através do governador. Nós conseguimos uma ambulância para que pudesse nos ajudar. Nós conseguimos dar uma visibilidade diferente para Rio de Contas. Só para você ter uma ideia, nós tivemos o lançamento do Carnaval de Interior em nossa cidade. Nós tivemos pela primeira vez, depois de muitos anos, o governador presente 2 vezes seguidas, dentro de 6 meses, em final de fevereiro, início de março, e agora em Corpus Christi. Então, esteve aqui presente com a gente nesse festejo de Corpus Christi. Então, eu acredito que a gente não consegue andar sozinho, a gente precisa dos municípios vizinhos, a gente precisa principalmente dos nossos deputados e do governo do Estado para que o município desenvolva. Hoje, o povo que vê Rio de Contas lá fora é diferente do que via 1 ano, 2 anos atrás. Rio de Contas hoje está no cenário da Bahia, está no cenário, já está ganhando o cenário nacional. Só para você ter uma ideia, eu trouxe alguns dados aqui, que eu estou querendo profissionalizar isso. Eu trouxe uns dados aqui do que gerou de renda agora no nosso São João e nosso Corpus Christi. Só para você ter uma ideia, eu pedi para que fizesse esse levantamento junto às pousadas, junto ao comércio de Rio de Contas, aqui nesse final de semana em Corpus Christi e São João. Não quer dizer, gente, que a pousada lotou só agora, 100% só agora, esse ano. Não, as pousadas estavam lotadas também o ano passado, a gente tem esses dados. O ano passado, nosso Corpus Christi, as pousadas também estava cheia, São João também estava cheia. Só que esse ano a movimentação foi diferente. Nós conseguimos lotar não só a nossa cidade, mas os municípios vizinhos. Nós conseguimos com que o turista viesse para Rio de Contas e que alugasse casa, coisa que não tinha. Só para você ter uma ideia, nós tivemos aqui, fizemos um levantamento, nós temos hoje mais de 1000 leitos que foram ocupados nesse São João e nesse Corpus Christi nosso. Nós fizemos uma movimentação aqui, isso são dados que nós procuramos a cada comércio, cada dono de pousada. Nós fizemos uma movimentação estimada em mais de 1.498.000. Isso é geração de renda em nosso município. Cada dono de pousada desse contratou mais alguém, cada dono de lanchonete contratou mais alguém, enfim. E isso foi a visibilidade que o Estado está dando para a nossa cidade. Eu tenho que agradecer, e uma política também votada para o turismo de Rio de Contas. Então eu tenho que agradecer esses parceiros que nós temos, igual eu não canso de falar, da nossa deputada Ivana Bastos, do nosso deputado Diego Coronel e principalmente do nosso governador Jerônimo. Se você for analisar, olhar a página do governador, que tem muito seguidor, tem lá coisa que não tem em outro município. Tem 3 postagens de Corpus Christi e Rio de Contas. Se você for pegar, não tem isso de outro município. Então ele tem dado essa visibilidade para Rio de Contas. O povo tem enxergado isso através do Estado, através desses políticos que nos representam. Só para você ter uma ideia, em Corpus Christi agora, a gente teve aqui mais de 10 deputados. Nós tivemos aqui mais de 15 prefeitos de municípios vizinhos visitando a nossa cidade. E esse povo postando. Isso dá uma visibilidade muito grande para a nossa cidade, graças a Deus. Você falou que teve muito prefeito, muito deputado, mas olha, teve muito vereador também de fora, rapaz. Por que ninguém lembra de vereador? Só lembra de prefeito e deputado. Muitos vereadores, muitos turistas que a gente tem que agradecer esses turistas que muitos ficaram, viu? Eu percebi que quando terminou o São João ainda tinha muita gente que ficou aí. Não, e o que é impressionante, doutor, é porque uma grande maioria desses turistas procuraram a prefeitura
para poder parabenizar o trabalho feito, né, pela prefeitura, feito pela secretaria, feito pelo povo, né, que nos ajudou, que nos auxiliou. Então, assim, graças a Deus, Rio de Contas hoje está andando, o turismo, graças a Deus, voltou. É uma coisa que eu não via em Rio de Contas há muitos anos. Eu não via turista gringo. E nós tivemos turista gringo, né, no nosso São João e nosso Corpus Christi. Enfim, então, pra gente, eu acredito que a gente está trilhando o caminho certo. Você vai trazer... É lógico que dá pra gente melhorar muito ainda. A gente vai melhorar. Mas eu acho que a gente está trilhando o caminho certo. Você vai trazer o governador no Café com Verdade? Você diz a ele que o outro vem, que o opositor vem, aí ele vem. Prefeito, a gente já está aqui quase estourando o tempo, mas eu tenho que lhe perguntar, a gente já falou sobre isso, sobre 2026. Está batendo a porta, ano que vem é ano de eleição, né? Inclusive, eu estou vendo aí, acompanhando no Congresso Nacional, um trabalho do nosso senador Otto Alencar, presidente do PSD, para justamente acabar com esse negócio de eleição de 2 em 2 anos, que realmente, além de ser muito custoso, o país para, né? Porque a partir do ano que vem o Congresso já começa cada um a viajar para suas bases, a apoiar os seus candidatos, enfim, a reeleição. Mas, enfim, como é que vai ser o grupo do prefeito Célio em 2026? Pois é, doutor, eu disse aqui para vocês que a gente tem parceiros que têm nos ajudado. A gente tem nossa deputada Ivana Bastos, que hoje está, né, à frente da Assembleia, presidente da Assembleia. Eu já tenho um parceiro aqui de longas datas, que é Diego Coronel, né, deputado federal. E graças a Deus, a gente tem hoje um governador que frequenta Rio de Contas, que conhece Rio de Contas e que está investindo em Rio de Contas. Então, assim, esses serão os meus candidatos, né? A gente tem aqui, doutor, eu não disse isso, mas, por exemplo, só para você ter uma ideia de como eu devo a esses políticos, de como eu devo a eles. Só para você ter uma ideia, já saiu no Diário Oficial do Estado a reforma e ampliação do nosso mercado municipal. É uma reforma que vai custar para o Estado mais de 4 milhões de reais. Já está certo isso aí. Já está certo, dependendo agora, única e exclusivamente da Prefeitura, né, montar o processo licitatório. A gente está dependendo de alguns dados que o Estado está nos fornecendo, mas isso já saiu no Diário Oficial. Então, isso já é uma realidade. Então, eu tenho esse compromisso com esses políticos, porque são políticos que estão ajudando o Rio de Contas, que estão vendo o Rio de Contas como o Rio de Contas sempre deveria ter sido vista, né, e que está dando essa atenção diferente com relação aos outros, né, que passaram por aqui. Então, serão os meus candidatos, eu estarei fazendo, se Deus quiser, campanha para eles. Por quê? Não é porque eles estão me dando nada em troca, eu não estou pedindo nada para mim. Eu peço para a população de Rio de Contas, eu peço para o povo rio-contense. Então, esses serão os meus candidatos, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer isso. Enfim, vou trabalhar para eles. Mas a gente, antes de terminar, tem um tema importantíssimo, que é a educação. Você sabe que a educação, né, é a mola mestra, é o que traz dignidade para o ser humano. Como é que está aí a gestão Célio Evangelista em relação à educação? Só para você ter uma ideia, eu vou falar em números. Talvez a população que nos acompanha não esteja acostumada com isso. Mas hoje nós temos uma projeção para que a gente receba hoje da educação para o ano algo em torno de 14 milhões e 600, que possa chegar um pouco mais do que isso. E eu tenho hoje uma folha salarial da educação de mais de R$1 milhão. Só para você ter uma ideia. Ah, Célio, mas você está fazendo isso não vai pagar nem a sua folha. Se você for ter, por exemplo, municípios menores do que Rio de Contas, Dom Basílio é muito menor do que Rio de Contas. E eles têm uma receita lá programada, prevista para esse ano, de 28 milhões para a educação. Ah, mas por que Rio de Contas está nisso? E Dom Basílio, que é menor que Rio de Contas, tem um número menor de alunos, está com praticamente o dobro de Rio de Contas. Porque nós não aderimos aos programas do ano passado. Pensando em melhorar isso, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando todas as escolas em tempo integral. Isso já é uma realidade. Algumas escolas ainda a gente está tendo algumas adaptações, mas nós vamos colocar todas as escolas em tempo integral. Nós estamos adotando aqui o EJA, que é esse ensino para quem não teve educação, que não teve, né, acesso à educação, tanto de jovem quanto de adultos. Enfim, a gente já está incentivando para que o povo se matricule, para que o povo estude. Por que isso? Aderindo a esse programa, a gente consegue trazer recursos para o município.
Hoje, por exemplo, o que eu tenho de educação, eu tenho que botar de recurso livre para manter a educação. Mas eu estou fazendo isso porque a gente tem uma projeção que, aderindo a esses programas, além de estar ofertando uma educação melhor para o povo de Rio de Contas, a gente tem uma projeção para que o ano que vem a gente possa melhorar o salário dos professores, para que a gente possa, talvez, dar mais 20 horas para os professores que precisam. Porque se eu for fazer isso hoje, eu não consigo pagar com o dinheiro da educação. Então eu estou aderindo tudo a esses programas, a todos esses programas, pensando no ano que vem, em poder estar, talvez, aumentando o salário dos professores, para estar aumentando a carga horária de 20 para 40, sei lá. Enfim, a gente está pensando nessa projeção para que o ano que vem a gente consiga melhorar ainda mais a educação do nosso município. Mas hoje, só para você ter uma ideia, hoje nós já temos 85% das escolas nossas funcionando em tempo integral. Nós já temos hoje mais de 400 alunos matriculados no EJA. Enfim, a gente já tem hoje uma merenda escolar que eu mesmo estou acompanhando daquele jeito que eu te falei. Às vezes a gente chega na secretaria de forma, né, de surpresa para estar vendo de como é que está essa alimentação nas escolas. Hoje eu costumo dizer o que o governo do estado fala. Na minha época era merenda. Hoje a gente está fornecendo um lanche, está oferecendo um almoço. Hoje a nossa merenda é diferente. A gente está tentando também equipar as nossas salas de aula para que o professor possa exercer a sua função de uma forma melhor. Enfim, a gente está tentando recuperar todos esses programas que não foram assistidos no ano passado, tentando ampliar isso. Tá. Infelizmente o tempo estourou, né? Eu quero lhe dizer que em relação à educação, existe esse programa aqui, Célio, ele adotou, né, antes da paralisação e vai continuar adotando agora, toda vez que for possível, independente de qual for a área. Tem um tema que é muito caro para mim, que é a questão do autismo, tá? E eu vou estar sempre conversando sobre esse tema, seja com o professor de sala de aula, seja com o advogado previdencialista para tratar da questão do autismo, seja, outro dia eu estava falando ali com um fisioterapeuta, ele me falando que existem exercícios que são bons para a pessoa que tem autismo, certamente com nutricionista, enfim, é um tema muito caro, tá? E eu vou estar sempre abordando aqui, abordando na Câmara, onde tiver espaço eu vou estar abordando esse tema, que é a questão do autismo. Eu quero lhe agradecer, lhe dizer que espero que ao longo do seu mandato você dê a oportunidade, não só a mim, mas às pessoas de poderem, de vez em quando, estar aqui prestando contas, porque o servidor público, né, aquele que é eleito, nós temos que prestar conta do nosso serviço, do nosso trabalho. É para isso que nós recebemos. Então eu sei que não vai poder ser toda hora, porque você tem suas ocupações e a gente tem outras pessoas para ouvir aqui também. Mas lhe dizer que sempre que for possível, venha para poder prestar conta, lhe agradecer a boa vontade, tá certo? Dizer que foi uma honra para o Café com Verdade receber nessa reestreia o prefeito Célio e lhe devolver a palavra para as considerações finais. Fale para o povo de Rio de Contas. Primeiro, lhe agradecer pelo convite, doutor. O prazer é meu. Dizer à população de Rio de Contas que eu sou meramente o empregado de vocês. E tudo que eu disse aqui não foi querendo botar a culpa em gestão anterior, nada disso, do nosso trabalho. Tudo que eu disse aqui foi uma realidade. Eu abri as portas da prefeitura no início para mostrar para toda a população. Hoje eu me encontro lá na prefeitura, todos que me conhecem, muito cedo, chego lá às 5h30 da manhã, 6 horas, e às vezes até 7, 8, 9, 10 horas da noite ainda estou lá atendendo. As portas lá estão abertas para qualquer um. A gente não tem distinção de preto, branco, votou, deixou de votar. A porta da prefeitura, eu sou prefeito hoje de 13.500 habitantes, 13.500 pessoas de Rio de Contas. Não sou só prefeito de quem votou comigo. Eu estou lá para poder servir vocês. Eu fiz uma jura para mim que o nosso governo seria transparente e participativo. Então, quem tiver a sua ideia, quem tiver a sua opinião, eu estou lá para poder ouvir, para ver se isso é o melhor para Rio de Contas, para a gente discutir isso junto. O meu celular, como você diz, eu tenho dificuldade às vezes, estou tendo dificuldade às vezes de responder mensagem, porque enquanto eu estou aqui no seu programa, eu vou lhe mostrar aqui, eu já tenho 1.680 mensagens. Tá doido. Então eu não consigo responder todo mundo. Então pedir desculpa a essas pessoas que eu não consigo responder por mensagem, mas normalmente quando me liga eu retorno a ligação. Então pedir a vocês desculpa quando não conseguem falar comigo
através do WhatsApp, através do meu número de celular, mas a prefeitura, a porta está aberta. Eu estou lá para atender a todo mundo. Dizer a toda a população que tenham trabalhado dia e noite, não me canso de dizer isso, que sou só o empregado de vocês. Hoje a gente já pode ver aqui em Rio de Contas uma melhoria, a gente já pode ver hoje os nossos pontos turísticos melhorados, a gente já tem a nossa cidade melhorada. Se você for vir em Rio de Contas hoje, vocês vão ver todas as fachadas ali do centro histórico, todas pintadas. Isso é fruto de um trabalho dia a dia, em parceria com todos os funcionários. É lógico que a gente tem algumas dificuldades, mas a gente tem suprido isso, a gente tem passado por cima disso. E dizer para o povo de Rio de Contas que estou aqui, que sou o empregado de vocês, que estou aqui para trabalhar por vocês. E se vocês puderem me opinar em fazer isso em conjunto, eu estou lá de portas abertas. E no mais, agradecer a Deus, agradecer a este povo que me escolheu e que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Um forte abraço. Bom, a gente vai terminando aqui, evidentemente a gente não conseguiu esgotar todos os temas, faltou de conversar muita coisa, até porque em 1h20, né, não dá pra gente conversar sobre toda a gestão, mas certamente Deus vai proporcionar um outro encontro. Eu quero aproveitar aqui para desejar a todas as famílias riocontenses, mas as famílias de Livramento, Dom Basílio e toda a região de Jussiape que nos ouve, um fim de semana abençoado, que possa, a segunda-feira, inaugurar a semana sob as bênçãos daquele único que nos protege, nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa Café com Verdade. A apresentação Vinícius Costa.